Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e de forma virtual. Solicito aos colegas vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin. É a retirada do PE, não, do PL 103 de minha autoria, senhor presidente. E retiro, senhor presidente, sentindo a vontade do plenário e dos meus pares. A minha convicção é que esse projeto de lei ele deve ser amadurecido ainda aqui na sociedade criciumense. Esse vereador ele vai procurar os responsáveis para amadurecer. Então, é a retirada do PL que eu peço. Minha questão de ordem, senhor presidente. Atendido de plano, vereador. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo, capítulo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Moção de aplauso 35/2025, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Projeto de lei iniciativa do Poder Legislativo, PL 120/2025, de autoria do vereador Antônio Manuel. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 119/2025, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de resolução do número 12/2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 79/2025, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial oposto pelo prefeito municipal ao PE 67/2025, Indicação de número 480 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Indicação de número 481 de 2025, autor Antônio Manuel. Indicação de número 482 a 484, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 485 a 487, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação de número 488 de 2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 707 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 708/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 709/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Requerimento de número 710/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio, Daniel Virtuoso Cipriano, Marcos Soares Machado. Requerimento de número 711 de 2025, autor Gorete Correia Boaroli. Requerimento de número 712, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 713/2025, autor Márcio Darós da Luz. Requerimento de número 714/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 715 de 2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 716 de 2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 717 a 718, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência de número 367 de 2025. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo no dia 29 de setembro de 2025, conforme artigo 99 da linha D das sessões. Reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Sexta sessão da ordinária, primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Criciúma, 29 de setembro de 2025, Giovana Vitor Mondardo. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde. Obrigado pela
questão de ordem. Essa questão de ordem vem para comunicar ao plenário, em respeito ao disposto no artigo 78 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, comunico que os trabalhos da Comissão Especial Temporária, criada pela Resolução número 2 de 2025, para discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos, localizado em Palhoça, Santa Catarina, estão conclusos ao relator a partir desta data. Comunico ainda que a documentação competente lhe foi disponibilizada em formato eletrônico e que o mesmo dispõe de 5 dias para a entrega do relatório final. Desta forma, convoco desde já os membros da comissão para a reunião de apresentação do relatório final no dia 7 de outubro, próxima terça-feira, às 16 horas, neste plenário, onde poderão ser concedidas vistas aos interessados. Era isso, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Neri Xavier. Boa tarde, senhor presidente, comandante do senhor, comandante da mesa, todos os vereadores. A minha questão de ordem é para tirar a minha indicação do número 487 da ordem de hoje. Indicação 487. 87. Ok? Atendido de plano, vereador. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, boa tarde, colegas vereadores. Presidente, gostaria de solicitar a retirada da ordem do dia e de tramitação do PL de minha autoria, PL 114 de 2025, que é um PL de uma denominação de rua, haja vista que há uma duplicidade de projetos de lei. Então, retirada do PL 114 de 2025. Ok, vereador. Atendido de plano. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Iniciamos o horário político conforme sorteio, vereadores do PSDB, do Daniel Cipriano. Cedeu o seu tempo para o vereador Amaral Bittencourt. Vereadora Gorete Boroli. Declina. Vereador Neto Gioni. Obrigado, vereador. Vereador Neto, o senhor dispõe de mais de 3 minutos e meio do vereador Daniel Formentin. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito boa tarde, mesa diretora, vice-presidente Amaral, Marquinhos, Gorete, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e também em casa. Queria, de forma muito grata, senhor presidente, agradecer essa casa, principalmente ao senhor, pela última semana, por nos proporcionar a ida a Brasília, e a casa foi muito interessante, muito importante na ida desse vereador para lá, onde deu todo o suporte para nós e nos atendeu muito bem. Obrigado. Já fiquei na legislatura passada e essa atenção foi muito diferente. Pela primeira vez que eu fui nesse mandato a Brasília, gostei e parabéns. Quero também aqui dar meus cumprimentos especiais ao Soares, que muito nos ajudou e deu uma atenção muito bacana, que foi um momento diferente. Bom, presidente, falando um pouquinho da nossa passagem por Brasília. Brasília é um lugar que gosto muito, onde tive a oportunidade de ficar lá por quase 4 anos. E pode-se dizer que uma cidade projetada em 1954 por Juscelino Kubitschek, também juntamente com Osmar Carlos Niemeyer, pode-se dizer que aquela cidade, no formato de um avião, vereador Miri, asa norte, asa sul, mas lembro que o meu pai, na época de 1965, também trabalhou naquela cidade, onde eu também, Marquinhos, filho de caminhoneiro, e ele fez muito para prosperar, para aquilo acontecer. Ele sempre dizia, e eu lembro desde pequeno, que ele dizia que aquilo era um formato de uma cruz, e de verdade, a cruz do Calvário. Olha, passa ano, entra anos, renova, e, infelizmente, Congresso, Senado, aquela região, câmaras de deputados, sempre as mesmas. É direita, esquerda, às vezes idolatrando 2 políticos antigos e não renovam a nossa política. Isso muito nos entristece, porque, de um lado, a gente vê a soberba, do outro lado, vê a arrogância.
mas eu tive a oportunidade de ficar lá praticamente 2, 3 dias, visitando parlamentares, principalmente da nossa região sul, e também antigos colegas que lá esse vereador fez. E, graças a Deus, através da nossa deputada Giovana de Sá, a gente conseguiu capitalizar alguns recursos para a nossa cidade, mantemos a afirmação dela. Queria aqui compartilhar com meus pares, a Gorete e a Giovana, e mostrou muito sólida em continuar essa parceria com os vereadores da cidade de Criciúma. Muitas pessoas me perguntam sobre o projeto da Giovana. Eu acho que o projeto dela, quem tem que alinhar é ela própria, né? Eu acho que não é os vereadores que têm que alinhar e discutir sobre isso. Nós temos que falar sobre o nosso mandato, né? O mandato da nossa gestão. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei lá um bom tempo conversando com ela sobre os projetos e alinhamentos que nós temos para o próximo ano para a cidade de Criciúma, onde ela me levou lá nos ministérios, me levou visitar alguns deputados, e também eu fiquei muito feliz de poder ter marcado uma audiência. Mandou um abraço para o nosso líder de governo, para o Toninho da Embralite, o ex-deputado Edinho Beis. O ex-deputado Edinho Beis, grande parceiro, tive a oportunidade de trabalhar com o Edinho, e o Edinho foi muito sólido. O Edinho hoje ele está na frente parlamentar de infraestrutura, e me levou para uma reunião com os senadores e alguns ministros lá. Fiquei muito contente e feliz, onde apresentei um projeto do distrito de Rumaina para ele, e ele nos ficou muito interessado e se comprometeu com esse vereador para nos próximos dias ou próximos meses, onde que ele tem uma influência muito grande na Caixa Econômica Federal, de apresentar juntamente com esse vereador esse projeto, Toninho, onde eu tenho a vontade de fazer um êxito, uma obra muito grande no distrito de Rumaina, e a gente precisa muito das parcerias, né? E a gente quer uma parceria bacana com a Caixa Econômica, e eu tenho certeza que, através do nosso prefeito Vaguinho, ele também vai ser um cara sólido e vai nos ajudar. Importante é quando tu chega lá nos ministérios e tu chega a falar com os deputados e tu vê que Criciúma está muito bem representado, onde tu tens um prefeito que, além de captador de recursos, é conhecedor. E o prefeito Vaguinho, ele conhece muito Brasília, é um cara entusiasta. Olha, Criciúma está muito bem representada. Andei por vários lugares lá, e o Vaguinho ter feito uma grande captação de recursos para a nossa cidade tem deixado nós muito felizes de tudo que tem acontecido perante Brasília. Não só Brasília, mas também a Câmara dos Deputados e também a Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina. Mas fiquei muito contente mesmo, de poder estar rodando lá e participar, Marquinhos, da PEC. Fui lá visitar as comissões, e aquele dia eu vi a disputa de uma família de um lado e a disputa de uma família do outro. E quem perde é o povo brasileiro e a nossa nação. Porque você estava sexta-feira, né, pastora Bodias, no show, e quando o cantor Thales estava pregando no momento lá isso. Realmente ele trouxe uma palavra para mim que eu vi em Brasília. Entre essa briga de direita e esquerda, e cada um tem o pensamento de um partido, mas estão esquecendo de um partido que se chama o Homem Lá de Cima. Isso me marcou muito aquele dia. Às vezes a gente está idolatrando os políticos e esquecendo deles. Bom seria se não precisasse de partido para se eleger, né? Mas, olha, está tenso o nosso Brasil. Nosso país realmente é preocupante do que a gente tem visto lá. E eu quero dizer para os senhores, de um lado, é uma família que tu veja lá os filhos mandando o nosso Brasil. Do outro lado, tu veja o MST mandando o nosso Brasil. Para que lado que a gente vai ficar? Onde é que os nossos filhos querem ir? Isso é preocupante, porque tu não veja a política se renovar, tu não veja aparecer novos candidatos com a presidência da República. Vereador, você tem mais 3 minutos e meio do vereador Toninho da Embralite. Muito obrigado, líder do governo. Tu veja lá uma direita e uma esquerda que tem 2 candidatos que faz mais de 50 anos que estão no poder. A última fala da vereadora Giovana, acompanhei o vídeo dela, falando sobre os parlamentares aqui do Sul. Gostaria que não só renovasse no Sul, mas em todo o nosso Brasil, o líder do governo, Toninho. Porque
é preocupante. É preocupante. Tem espaço? Ficaria muito feliz em vê-lo, nobre colega vereador, deputado. Tem uma grande competência para isso. Tem o perfil. E Deus vai prosperar. Hoje mesmo recebi o Martinho da Arena Gospel e ele falou no seu nome. O líder do governo estava comigo e disse que Deus vai prosperar, que tu vai ser um deputado desse representante dessa cidade na Assembleia Legislativa. Mas, nobre presidente, primeiro quero agradecer o empenho dessa casa por estar dando essa oportunidade aos vereadores e essa estrutura. Muito obrigado, conta com esse vereador. Quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar representando essa casa lá, até para a gente ter conhecimento e trazer para a nossa cidade. Pode ter certeza que ruim de lá a gente não volta, porque a gente não está, pode-se dizer, infectado. A gente sabe o que é. A gente não é peixinho e nem tubarão, mas a gente já sabe o que é. A gente sabe o que é a boa política. E a boa política é o que nós fizemos aqui. O bem da sociedade, o bem do povo, não aquilo que talvez vem de cima para baixo. Obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe. Seguimos o horário político com o vereador do PP, Miri D'Agostinho. Declina. Vereador Márcio da Rosa da Luz, cede o seu tempo para o vereador Amaral Bittencourt. Vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, o público que nos assiste. Eu, Amaral Bittencourt, sou um vereador negro. Deixo aqui a minha solidariedade ao policial negro que sofreu um ato de racismo na semana passada, enquanto estava em operação. É inadmissível, no século XXI, um servidor que sai da sua casa, deixa a sua família, que estuda, se dedica para seguir uma carreira no qual o único objetivo é defender e salvar vidas e ser atacado por um cidadão de cor branca num ato de racismo. Gostaria que soltasse o vídeo. No dia de ontem, tivemos um triste fato durante o atendimento de uma ocorrência policial aqui na cidade de Criciúma. Tratava-se de uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher, em que 2 policiais militares foram designados para o atendimento. Ao chegar no local, eis que o masculino agressor volta-se para um dos policiais militares e profere a seguinte frase: "Como que um negro igual a tu conseguiu entrar na polícia militar?" Enquanto comandante, eu não posso me furtar de deixar aqui registrada a minha solidariedade a esse policial militar, principalmente a esse cidadão, a esse ser humano, bem como deixar registrado o meu mais veemente repúdio a essa nefasta prática racista discriminatória. Bom, eu admirava já o tenente-coronel Mário Silva. Eu passo a admirá-lo cada vez mais pela sua atitude, um jovem comandante da polícia militar que saiu em defesa do seu soldado, e não só do seu soldado, mas também da nossa comunidade negra. Aí eu pergunto, o que é que aconteceu com o final dessa história? Qual é o dever dessa casa? É fazer projetos de leis. E aonde está a lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que diz que racismo é crime? O que foi feito? Quem é o delegado de plantão? O que aconteceu com esse cidadão? Ele foi preso? Ou ele está lá no barrendo da nossa comunidade negra? Eu sou o único vereador negro da cidade de Criciúma com mais de 230 mil habitantes. Tenho, sim, a obrigação de defender a nossa comunidade negra. E estou aqui defendendo. Por quê? Nós também construímos, ajudamos a construir esse país. Nós ajudamos a construir essa cidade. E agora vem o cidadão dizer o porquê que o soldado negro, o porquê que ele estava ali. É muito triste, no século XXI, ouvir de uma pessoa uma citação dessa.
Eu tenho muito orgulho aqui com meus colegas vereadores aqui dessa casa, os servidores, os assessores, que têm sempre aqui me tratado com excelência. Eu vi uma frase da vice-reitora lá de Florianópolis, quando eu fui lá entregar uma placa para ela, e ela dizia assim, ó: onde um de nós chegar, todos nós chegamos. Onde um de nós for atacado, todos nós vamos nos sentir atacados. Quero agradecer aí o coronel Mário Luiz Silva, e quero também ver o que é que vai acontecer com esse... Já imaginou, vereadores, se o próprio policial foi atacado e fez um boletim de ocorrência, será o que aconteceu? Será que esse cidadão o quê? Vai dar uma cesta básica? Vai fazer um serviço comunitário e vai ficar por aí mesmo? Enquanto esse vereador estiver aqui, eu vou trazer a situação aqui para essa casa e vou trazer aqui, ó, aqueles que têm que dar segurança para nós, vai ter que vir se explicar aqui o porquê que não tomou as providências. É inadmissível que isso aconteça. Por quê? O negro pode estar lá no hospital, ser médico, o negro pode estar lá na Unesc, sendo professor, o negro pode estar lá no governo do estado, o negro pode estar no comércio, o negro pode estar aqui na Câmara de Vereador, onde eu estou. Nós podemos estar aonde nós queremos estar, e nós vamos estar. Muito obrigado, coronel, que Deus te abençoe, e eu quero saber, eu quero informações de quem é o delegado de plantão que recebeu esse BO e o que é que foi feito, porque não vai passar batido, tá? Se fosse o movimento negro que tivesse feito uma fala aí, porque era mimimi, é mimimi, eu sou negro, eu tenho muitos amigos brancos que brincam comigo, o Amaral, o negão do futebol, negão da mina, tudo certo. É brincadeira, nós não podemos ficar numa caixinha. Eu gosto de brincar. Agora eu sei quando a pessoa quer desmoralizar, eu sei quando a pessoa quer me diminuir. Isso não vai acontecer, porque este vereador vai tomar providência. Muito obrigado, vereador Márcio da Roça, pelo seu tempo. Muito obrigado, vereador Daniel Cipriano, pelo seu tempo. E muito obrigado por me dar essa oportunidade desse desabafo hoje aqui na Casa do Povo. Seguimos o horário político com o vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Declina. Vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Cedeu seu tempo para o vereador Nicolas, vereador Juarez de Jesus. Declina. Vereador Luiz Fontana. Seu tempo para o vereador Nicolas. Vereador Nicolas Martins, você dispõe 10 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde ao público que nos acompanha. Boa tarde, principalmente aos meus pares. Agradecendo o tempo do vereador Ademir e do vereador Luiz Fontana. Não devo usar todo o tempo. Não tem problema, vereador Juarez. Não devo usar todo esse tempo. Presidente, amanhã vai entrar aqui na casa, vai ser lido, na verdade, no grande expediente, uma indicação que faço ao Poder Executivo com esse documento aqui, ó. Não sou o vereador Obadias, mas fecha aqui só para mostrar esse documento. Isso aqui, eu vou ler para os senhores, é a proposta de plano diretor para a Rua Coberta de Criciúma. Nas últimas semanas, me debrucei fortemente sobre o tema, preocupado com a situação da Giro Henrique Lodete, a Rua Coberta, ali na Travessa Henrique Lodete, e elaborei esse documento. Até não sei se algum dos vereadores vai participar daquela reunião que comentei na semana passada, que vai ter amanhã lá na prefeitura, mas fiz questão de, ainda hoje, protocolar esse documento para poder encaminhar aqueles que estão lá, que vão participar. É aquela reunião que eu fui convidado a não participar, que eu comentei com os senhores. Esse documento, elaborado pelo meu gabinete,
Ele traz dados sobre a obra, informações gerais sobre a obra, a extensão, o custo, porque a gente fala muito aqui que o custo da obra foi de 4 milhões, só que não foi, vereadores. O custo da obra foi de 5.900 reais com 73 centavos. Esse foi o custo da obra na parte pública. Na parte privada, que é do supermercado Altoff, foi cerca, de acordo com eles, cerca de 4 milhões de investimento também. Nesses 5 milhões que tem de investimento do município, são 7 processos licitatórios. 7. O primeiro para a execução de obras de infraestrutura, 1.300.000. O segundo, a construção da estrutura metálica, 2.777.000. O rebaixo da rede de energia, 139.000, que é uma lei que a gente aprovou aqui posterior. Aquisição de mobiliário urbano, 487.000 reais. E isso me preocupa muito, porque se a gente for analisar o mobiliário urbano que está lá, eu quero entender um pouco mais do que foi licitado e do que está lá naquele espaço, porque o mobiliário urbano que foi colocado lá, ele já está depreciado, ele já está pichado, já não está funcionando, então é bastante preocupante. Quinta licitação de fornecimento de instalação de calhas, 184.000, que isso foi feito posterior. No licitação 6, fornecimento de toldos, 42.000, porque foi para a inauguração, e aquisição e instalação de mais calhas, mais 41.000 reais numa 7ª licitação. Então eu trago essas licitações aqui nesse plano diretor, trago o cronograma e os atrasos. Primeiros sinais de problemas já na inauguração. Na inauguração, o então prefeito falava que 90% dos problemas estavam resolvidos. No capítulo 2, eu trago o diagnóstico atual sobre a obra. A parte de infraestrutura, com fotos, com relatos. A parte de gestão da própria rua coberta, que faltou uma definição de governança daquele espaço também. Questão do comércio, os aluguéis das salas, eu fiz todo um histórico, uma análise dos aluguéis, da questão da carência, que a própria empresa disse que dava 12 meses de carência, isso não está sendo oferecido àqueles que buscam as salas naquele local. Questão de segurança, iluminação, questão de câmeras que devem ser instaladas naquele local. Aí no capítulo 3, eu trago as conversas que eu fiz com o Altoff, com a CDL, com a Associação de Moradores do Centro, com o empresário Joster Fávero, com o arquiteto Maurício Carneiro, que me disseram aqui que o arquiteto Maurício Carneiro tinha sido responsável pela obra. Não, ele foi responsável pela parte do Altoff. Essa foi a responsabilidade do arquiteto Maurício Carneiro, isso precisa ficar muito claro. Os arquitetos responsáveis pela obra na parte pública são arquitetos da prefeitura. São os da prefeitura os responsáveis, né? Então, isso precisa ficar bem claro para não ter nenhum problema de cobrança, porque a parte do Altoff, principalmente a parte interna, está sendo utilizada. Tem uma academia, tem um restaurante, tem a session, tem aquela parte em cima que o Altoff queria futuramente talvez trazer a sua estrutura administrativa lá do bairro Ceará para o centro, só que nesse momento, no momento que o próprio mercado está vivendo, não foi viável. Também tem uma conversa aqui com a arquiteta Kalinka Locatelli, lá de Cocal do Sul, porque eu fui conhecer a Rua Coberta de Cocal do Sul, que foi inaugurada na semana passada. Larga, ventilada, luz natural, fácil de entrar, muito bem pensada, porque está do lado do centro de eventos do bairro Jardim Itália, do lado da igreja do bairro, do lado de um campo de futebol. Então, existe um ecossistema no local que ajuda para que aquela rua seja uma rua de eventos. Porque quando você faz uma rua coberta, você tem que primeiro definir qual é o conceito da rua coberta que você quer. Vai ser uma rua de gastronomia, como é a Rua de Gramado? Vai ser uma rua focada em eventos, como é a rua que Cocal do Sul fez, com menos de 2 milhões de reais? Então, a Rua de Nova Veneza, uma rua pequena, mas no centro da cidade, bem estruturada, bem ventilada, né? A gente sabe que uma rua coberta não é um túnel, ela, se chover muito com vento, vai entrar do lado, é normal isso acontecer, né? Mas ela
tem que ter um conceito muito bem definido antes de definir como que ela vai ser coberta. Então, isso tem que estar muito bem estruturado. Aí eu trago aqui algumas informações sobre a locação, trago exemplos de cidades, eu falo aqui de Gramado, Nova Petrópolis e Cocal do Sul, e trago também caminhos para a solução. E aí eu elenco diversas ações a curto, médio e longo prazo que o município pode realizar. E isso já está disponível, esse documento está disponível nas minhas redes sociais, quem quiser acessar, está lá, é um PDF com 18 páginas. Revisão imediata da drenagem, reforço da iluminação, divulgação da carência de 12 meses, que a própria Altof está dizendo que pode dar para quem quer se instalar no local, implantação de um plano de emergência, alteração do zoneamento da rua, eu sugiro aqui, para que ela se torne uma zona de especial interesse, que é autorizado pelo nosso plano diretor, para que depois possa ter incentivo fiscal e econômico para aquele espaço ali. É um estudo, é uma proposta para que o município tome as decisões e encaminhe a melhor forma de resolver. A médio prazo, a criação de um conselho gestor para a rua, lançamento de um calendário oficial, estudo de viabilidade e interesse, até mesmo do município. Quem sabe o município tem interesse em permutar a dívida que se tenha com salas naquele local e depois o município fazer a concessão daquelas salas. É uma proposta. O município tem que analisar o que melhor lhe cabe. E ações de longo prazo também, com a conclusão e, inclusive, soluções chaves. Eu coloco KPIs aqui, possíveis de ser utilizados. Então, presidente, será encaminhado por meio de indicação. Entrego também para o líder do governo. A hora que eu descer, eu já entrego para ele, para que a gente consiga trazer sugestões, né? Não é somente apontar os problemas, mas trazer sugestões também de melhoria para aquela estrutura. Eu busquei informações, eu estudei o tema, eu fui atrás de exemplos para que a gente pudesse trazer essas ideias e essa proposta de plano diretor para a Rua Coberta de Criciúma. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas. Seguimos com o vereador do PL, vereador Obadias da Silva. Vereador Obadias Benones da Silva. Meu querido amigo, senhor presidente, nobre mesa, membros da mesa diretora, vereadores, rapidamente aqui, senhor presidente, quero apenas deixar registrado um destaque da semana passada. Estivemos na Vila Nova Esperança. Essa casa sabe o quanto a gente tem atuado naquele bairro, naquela comunidade, trabalhando muito desde do nosso mandato anterior, lutamos muito pela questão da Escola João Amaro Batista e também agora da unidade de saúde. Eu carrego com muito orgulho esse trabalho que a gente faz enquanto vereador, principalmente para aquela comunidade. Naquele tempo, no mandato passado, tinha uma ordem para que o Poder Executivo não poderia passar, não poderia entrar dentro da Vila Nova Esperança. A gente foi trabalhando e algumas situações estão sendo resolvidas. Um bairro que estava completamente abandonado. Quero aqui fazer um gesto ao prefeito Vaguinho por estar olhando com muita atenção para aquela comunidade. A unidade de saúde está prestes a ser reinaugurada, graças a uma emenda parlamentar, 2 emendas parlamentares líder do governo, uma do deputado Gessé Lopes, fazer aqui essa justiça. O deputado Gessé Lopes encaminhou recurso para reforma e ampliação da unidade de saúde e também da minha querida amiga, deputada também estadual, Ana Campanholo, que também encaminhou recurso para reforma e ampliação daquela unidade de saúde. Tenho conversado muito com o secretário David, que prontamente tem nos atendido, conversado com a gente, explicado. Era para ser inaugurado agora, mas houve um problema. Eu sei que nem tudo depende do Poder Executivo. Não adianta a gente vir aqui e ficar batendo, se a culpa não é do Poder Executivo, né? Existem as burocracias, e vocês sabem que as licitações são um problema sério, né? E tem que ser respeitada, está tudo certo. Então, teve um problema com as questões do imobiliário, a questão dos móveis da casa ou da unidade de saúde,
e agora, até o dia 7, possivelmente já vai estar tudo resolvido, abrindo novamente um processo licitatório para que podemos dar entrada e encaminhamento na questão da compra deste imóvel. É o que precisa. O secretário David fez uma reunião ao nosso pedido com a comunidade, ele me recebeu, depois ele foi lá ele recebeu a comunidade no gabinete dele, depois ele foi até a comunidade, ao nosso pedido, conversou com a comunidade, e se Deus quiser, vereador Potelec, ainda esse ano vai ser inaugurada reinaugurada a unidade de saúde da Vila Nova Esperança, completinha, inclusive com odontologia. Isso é um ganho para aquela comunidade, e nós vamos tratar muito sobre isso na nossa sessão itinerante na próxima terça-feira, que é na Santa Luzia, que é da mesma região. Ok, senhor presidente? Então, eu queria deixar registrado isso aí. Obrigado, viu? Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Cedeu o seu tempo para o vereador Aldinei Potelec. Vereador Aldinei Potelec, você dispõe de 7 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Senhor presidente, essa questão de ordem é para que essa casa encaminhe mensagens de condolências aos familiares do meu querido irmão em Cristo, Joelso dos Santos, que faleceu no dia de hoje, senhor presidente, lá da cidade mineira. Obrigado. Atendido de plano, vereador. Presidente, muito boa tarde aos colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o tempo do vereador Marcos Machado e me solidarizar, vereador Amaral Bittencourt, pelas palavras de Vossa Excelência, porque é inadmissível, como Vossa Excelência disse, e como o coronel Mário também se manifestou, que em pleno século XXI ainda temos esses casos de racismo. Isso é inadmissível. Eu concordo com Vossa Excelência, seja o negro, seja a mulher, seja quem for, pode estar ocupando o lugar que deseja estar, e pronto, e ponto. Tem que acabar com esse tipo de situação. Mas eu quero, presidente, agradecer Vossa Excelência, especialmente, porque na semana passada eu tive a oportunidade de representar a Câmara de Vereadores no maior evento de cidades inteligentes da América Latina, o Connect Smart Cities, que aconteceu dos dias 23 ao dia 25 da semana passada, de setembro, lá no Expo Center Norte, em São Paulo, onde reuniu centenas de gestores públicos, especialistas e investidores para falar sobre o tema de cidades inteligentes. E a gente teve a oportunidade, senhores vereadores, de poder conhecer cases de cidades inteligentes espalhados pelo Brasil afora. Estavam presentes prefeitos, prefeita Carmen Zanotto de Lages, prefeito Topázio Neto de Florianópolis, prefeito João Rodrigues de Chapecó, prefeito Wagner Espíndola esteve presente também, junto com o secretário de Governança, Tiago Pavan, onde eles estiveram, inclusive, durante os 3 dias, participando de painéis, falando um pouco dos cases que Criciúma tem, desde os cases relacionados à sustentabilidade, vereador Toninho, onde a gente tem a maior frota de carros elétricos do poder público, pertencente à cidade de Criciúma, quando a gente trocou lá os 110 veículos a combustão por veículos elétricos. O secretário Tiago Pavan falou muito sobre a questão da transparência. Criciúma recebeu pela 2ª vez, no ano passado, o selo diamante de transparência pública, o reconhecimento tanto do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas da Tricom, das associações dos Tribunais de Contas dos Estados, a questão da transparência como nota máxima na transparência, e muitos outros cases que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de entender que Criciúma está, sim, no caminho certo. Criciúma está, sim, vereador Daniel Formentin, olhando de frente para o futuro. E aí, nós precisamos parabenizar, eu quero parabenizar o prefeito Wagner, o secretário Tiago Pavan e toda a equipe da Secretaria de Governança, porque Criciúma foi reconhecida como a 4ª cidade mais inteligente do sul do país, a 16ª cidade mais inteligente no ranking brasileiro dos mais de 5.550 municípios que nós temos no Brasil. Criciúma foi considerada a 16ª cidade mais inteligente do país.
Em 2021, eu me recordo, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o ranking apontava Criciúma, nós aparecemos pela primeira vez, vereadores, no ranking de cidades inteligentes na posição 92, 92ª posição, das 100 mais. Em 2023, vereador Daniel Cipriano, nós avançamos para a 56ª posição. E esse ano nós avançamos 40 posições e fomos reconhecidos como a 16ª cidade mais inteligente do Brasil. Isso é fruto de um trabalho árduo que o prefeito Wagner estava à época como secretário-geral, depois foi secretário da Fazenda, o Tiago Pavan era diretor de tecnologia da prefeitura, depois passou a ser diretor de governança e hoje secretário de governança, e eu tive a oportunidade de participar de todos esses projetos. Então, se nós se nós temos esses reconhecimentos, é por fruto de um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo do tempo. Temos problemas, como todas as cidades temos, mas esses selos, esses reconhecimentos demonstram o empenho e o trabalho árduo que o governo municipal tem feito. Além disso, recebemos o selo bronze de cidades inteligentes e também o selo prata em ecossistemas de inovação, e aí eu posso falar de cadeira também, de carteirinha, porque tenho trabalhado desde o meu primeiro mandato como vereador sobre a questão da inovação, de ecossistemas de inovação, e esse selo ele é um resultado, um fruto de um trabalho não só do vereador Porto Alegre, mas de todos os atores do ecossistema de inovação de Criciúma. Ainda em tempo, senhor presidente, preciso... hoje à tarde aconteceu a audiência pública aqui no plenarinho da Câmara, que apresentou, então, o relatório de resumida execução orçamentária do 4º bimestre de 2025 e do relatório de gestão fiscal. É importante frisar, por exemplo, dentre os resultados, o que foi apresentado, o que me chamou a atenção, daquilo que constitucionalmente, presidente, é obrigatório o município investir 15% da sua receita líquida em saúde, o município até o mês de agosto investiu 26,71%. Veja, 11,71% a mais do que a obrigatoriedade constitucional o município investiu em saúde. E uma outra coisa que também nos alegra e nos chama a atenção é sobre a dívida consolidada do município em relação à receita corrente líquida, enquanto que a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, permite que nós tenhamos comprometido 120% da receita corrente líquida, o município tem comprometido apenas 20% da receita líquida. Isso significa o quê, senhores vereadores e as pessoas que nos acompanham? Que se o prefeito Vaguinho quisesse agora pegar um empréstimo para investir no município, ele poderia pegar até 1,2 bilhões de reais para investir na cidade de Criciúma. Então, o governo tem feito o seu papel, está de parabéns, e é isso mesmo, Criciúma de frente para o futuro. Vereadores, como presidente desta casa, também enviaremos cartas de condolência ao falecimento da mãe do nosso colega ex-vereador Manuel Rosengue. Então, em nome de todos os vereadores desta casa, encaminhará também cartas e mensagens de condolência. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Carlos Fontana. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de retirar a emenda número 2 do PL 87. Pedido atendido de plano, vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura das matérias. Requerimento número 707 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: há projeto de pavimentação asfáltica, revitalização ou manutenção referente à rua
São Pedro, no bairro Próspera. C5, qual o prazo? Em caso negativo, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 708 de 2025, autor Valdeci Bittencourt Amaral. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto de anexar um novo centro comunitário junto ao mesmo terreno na rua Santarém com a rua Bartolomeu de Guzmão, Operária Nova, onde será construída a nova unidade básica de saúde do bairro Operária Nova. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, a justificativa? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento, a gente teve reunião com o prefeito Vaguinho, a pedido desse centro comunitário ser construído ali ao lado do posto de saúde, na rua Otávio Alves, porque lá onde é que o centro comunitário está alocado nos fundos do posto de saúde, uma rua sem acessibilidade, num morro. Então, a gente está pedindo ali para o nosso prefeito, até porque tem um espaço já adequado ali, e o prefeito já confirmou que vai atender a comunidade do bairro Operária. Vai fazer esse centro comunitário ali do lado do posto de saúde, para atender aquela comunidade do bairro Operária, que tanto vem pedindo, porque lá o local onde está é muito difícil, é um morro, e aquele espaço do posto de saúde e também do centro comunitário lá, pode ficar ali para o colégio ali, que o colégio fica ali perto ali, o colégio Guzmão, o colégio Serafim Milioli, perdão, Serafina Milioli. Obrigado, vereadores. Então, esse espaço fica ali para esse colégio, para eles usufruírem ali, usar para os alunos, enquanto que o Centro Comunitário Posto de Saúde vai lá para um local melhor, de mais acesso e melhor para atender a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 719 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe estudo técnico já realizado para avaliar a necessidade de instalação de lombada nas ruas José Arthur de Melo e Agenor Borges, no bairro Renascer? 2. Caso não exista, quando será realizado tal estudo? 3. Sendo constatada a viabilidade, qual o prazo previsto para a execução das referidas obras? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Daniel Formentim Bonifácio. Senhor presidente, subo aqui essa tribuna para falar do requerimento. O requerimento surgiu, senhor presidente, da necessidade daquela comunidade de dar um basta nos vagabundos que andam de moto correndo com descarga aberta e que não deixam os trabalhadores descansar naquele bairro. Eu estive lá no bairro Renascer, entendeu? Conversei com os moradores e presenciei, senhor presidente, o desrespeito que é alguns motociclistas. Porque é alguns só. É uma minoria. Mas que causam um barulho, não deixam as crianças. Há uma insegurança grande por conta do trânsito. E a cidade de Criciúma, as pessoas falam, é a cidade das lombadas. Ora, mas é porque a cultura de trânsito dos nossos motoristas é ruim. Não há empatia por parte de alguns motoristas que se acham donos das estradas. E ficam bravos quando os moradores reclamam. E ficam bravos quando a polícia faz o seu papel, que é multar, fiscalizar e tirar de circulação. Porque aqui, senhor presidente, a gente não está discutindo
Aquele trabalhador que está indo, acorda às 5 horas da manhã e vai lá no chão de fábrica trabalhar e precisa da sua motinha. É de gente ruim, é de gente que não se coloca no lugar do próximo. É por isso que eu faço esse requerimento e peço a lombada lá naquela rua do bairro Renascer, porque esse ano a gente, infelizmente, já teve uma tragédia e um atropelamento. E os moradores não aguentam mais. É som de descarga aberta. Esse vereador presenciou em loco, vereador Miriam. Cedinho, porque eu acordo cedo. Ao lado do morador, 6 horas da manhã, vagabundagem com a moto, e puxando uma roda. E fiquei até às 10 horas conversando lá com o morador. Eu nunca vi. A pessoa fica maluca. E há ainda gente que defende esse tipo de gente, que não tem empatia com o próximo. Então, senhor presidente, a cidade de Criciúma, por um bom tempo, ela vai ficar sendo conhecida como a cidade das lombadas, porque há de mudar essa cultura do trânsito aqui na cidade de Criciúma. É impossível aguentar alguns motoqueiros que não respeitam a sinalização de trânsito e não têm empatia com as pessoas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 710 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio, Daniel Virtuoso Cipriano, Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as informações acerca do X centenário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 480 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Intensificação da fiscalização quanto ao descarte irregular de lixo nas vias públicas, com atenção especial à região próxima da Fundação Shalom, bairro Linha Batista. Indicação de número 481 de 2025, autor Antônio Manuel. Construção de uma lombada na rua Imigrante Venzon, de frente à casa de número 720, bairro Tereza Cristina. Requerimento de número 711 de 2025, autora Gorete Mendes Correia Boroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe planejamento para a revitalização na Praça Lucas Oswaldo Cruz, localizado na rua São Paulo, bairro Próspera, esquina do Campo do Próspera. Se existe planejamento, qual o prazo de início da obra? Se não existe, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável permanece como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 712 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando quais medidas foram adotadas pelo município na execução da obra da revitalização da Avenida Luiz Lazarim para contenção de muro a fim de estabilizar terrenos que se encontram em um nível mais baixo, suportando o peso do solo e evitando deslizamento de terra. Ainda questiona quais medidas estão sendo tomadas para sanar os danos às residências localizadas na esquina na Avenida Luiz Lazarim, na Rua Martins Afonso de Souza, decorrente da obra de revitalização da Avenida Luiz Lazarim. Caso nenhuma medida esteja sendo ou será tomada pelo município, a justificativa? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Presidente Amaral Bittencourt, Luiz Lazarim, puder colocar a imagem que eu mandei para a equipe da TV. Nas chuvas da semana passada, tivemos esse problema. O muro de contenção de uma das casas sucumbiu em relação às chuvas do ladinho da Luiz Lazarim, vereador Toninho, bem do ladinho da Luiz Lazarim, e foi para casa. Nunca tinha acontecido isso naquela casa e na semana passada aconteceu. Eu faço esse requerimento mais como um registro da situação, mas na semana passada ainda eu entrei em contato com o Fred, da Defesa Civil, para entender o que aconteceu. O Fred disse, provavelmente foi em questão da obra, Casan, obra da Luiz Lazarim, tudo ao mesmo tempo, teve realmente uma terra mexida ali,
e que ocasionou em um enfraquecimento do muro e muita terra ali. Ao mesmo tempo, liguei para o Cláudio e pedi para o Cláudio o que eles iriam encaminhar. E o Cláudio, na hora, disse, nós já acionamos o seguro, porque a obra tem seguro, e que nós vamos dar o encaminhamento a partir do seguro. Então, o requerimento é mais como um registro ao morador e aos moradores ali, mas destacando que o Cláudio já acionou o seguro da obra da Luiz Lazarim e o Fred também já fez todo o laudo da Defesa Civil em relação ao assunto. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 713 de 2025, autor Márcio Darós da Luz. Realização de sessão especial em homenagem aos 15 anos do IFSC de Criciúma, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2025, às 19 horas, no auditório do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Campo Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 714 de 2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quantidade de entidades sociais formalmente cadastradas junto ao município de Criciúma, especificando preferencialmente suas áreas de atuação, infância, juventude, idoso, pessoas com deficiência, assistência geral e etc. Quantas dessas entidades também estão devidamente cadastradas e ativas nos conselhos municipais de idoso, da criança, do adolescente e da assistência social? Se o município dispõe de sistema ou mapeamento atualizado que organize e consolide essas informações em base única? 4. Qual o impacto financeiro dessas entidades em termos de arrecadação municipal, discriminando nos últimos 3 exercícios os valores pagos em IPTU, COSIP? Taxa de coleta de resíduos sólidos, alvarás, taxas de vigilância sanitária, meio ambiente e outras eventuais. 5. Caso ainda não exista mapeamento estruturado, informar se há previsão de estudo técnico ou iniciativa para organizar esses dados de forma prática e acessível? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Aldinei Potelec. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas vereadores, em especial o Aguinaldo, que está lá nos acompanhando na galeria. Presidente, esse requerimento, ele tem o objetivo da gente levantar essas informações com relação às entidades sociais que estão registradas no município de Criciúma. Nós precisamos saber quantas são exatamente as entidades que estão cadastradas no município de Criciúma, saber quais dessas instituições estão cadastradas nos conselhos municipais, falo do Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social, saber quanto que essas entidades pagam anualmente de IPTU, de taxa de COSIP, de taxa de alvará, de taxa de vigilância sanitária. Por quê? Porque nós precisamos pensar numa política pública para ajudar essas instituições. Porque essas instituições, elas fazem um trabalho social de excelência, vereador Juarez, e Vossa Excelência tem um trabalho social de excelência voltado para crianças em situação de vulnerabilidade, levando, através do esporte, levando para elas condições. E muitas vezes essas instituições fazem o papel que o Estado deveria fazer, que a prefeitura, que o governo deveria fazer. Então, essas instituições, elas têm um papel fundamental na construção da sociedade que nós temos. Então, nós precisamos pensar em políticas para viabilizar e ajudar cada vez mais essas instituições. Então, nós sabemos que tem instituições, por exemplo, vereador Neri, que elas estão numa sala que é cedida pela prefeitura. Lógico, nessa sala que é do município que é cedida, ela não paga IPTU, por exemplo. Mas existem instituições que têm sede própria. Existem instituições que, além de ter que pagar o IPTU, paga a taxa de lixo, paga a taxa de alvará, paga a taxa de vigilância sanitária. E muitas dessas instituições não têm, vereador Juarez, vereador Obadias, não tem uma fonte de recurso, a não ser, muitas vezes, evento que elas fazem,
almoços, rifas, ou então recursos de emendas parlamentares. E são muito poucas aquelas que, de fato, têm um convênio com o município e que realizam, né, um trabalho conveniado com o município. Então, nós estamos pedindo essas informações justamente para que, detendo essas informações, nós possamos pensar numa política pública, de repente, de isenção dessas taxas, de isenção desses impostos. Eu sei que tem instituições que já são isentas de IPTU, por exemplo, elas fazem parte lá, estão cadastradas no, se não estou enganado, SEBAS, que daí é uma questão federal, mas outras não têm, né? Então, por isso que nós estamos pedindo essas informações, para que a gente, com essas informações nas mãos, nós possamos pensar em políticas públicas para ajudar essas instituições, para que elas continuem fazendo o trabalho de excelência que elas bem fazem. Gostaria de fazer uma saudação aqui especial ao Aguinaldo, fez uma excelente apresentação na sessão especial lá no Michel, e também agradecer a presença da Rebeca, que está aqui conosco hoje também na sessão, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 482 de 2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa de proibido estacionar na rodovia Narciso Dominguini, de frente à Escola Augusto Pavei, bairro São Domingos. Indicação de número 483 de 2025, autor Ademir José Honorato. Recolocação e substituição de tampas de boca de lobo, localizado na rua Luiz João Milanese. Indicação de número 484 de 2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção na pavimentação na rua Norberto Martins, de frente ao número 219, bairro Pedro Zanivan. Requerimento de número 715/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. A possibilidade de realizar estudo técnico visando posteriormente a execução da rede pluvial com instalação de bocas de lobo na rua Balneário Camboriú, bairro Pinheirinho. Ressalto que atualmente as águas da chuva estão adentrando no terreno da residência de número 418, ocasionando transtorno aos moradores. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 485 de 2025, autor Neri Xavier. Recapeamento asfáltico da rua Celesina dos Santos Lopes, bairro São Sebastião. Indicação de número 486 de 2025, autor Neri Xavier. Repintura da faixa de pedestre e conclusão de instalação de placas de sinalização da rua Liberato Rocha, bairro São Sebastião. Indicação de número 488 de 2025, autor Aldinei João Potelec. Instalação e construção de 2 ou mais lombadas na rua José Serafim da Silva, bairro São Sebastião. Requerimento de número 716 de 2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, tendo em vista que no endereço situado na rua Juarez de Souza, de frente ao número 649, no bairro Vila Nova Esperança, encontra-se instalado um parque infantil em estado de abandono e deterioração, o que, além de não cumprir sua função social, representa risco à integridade física das crianças e demais frequentadores, podendo ocasionar acidentes. Diante disso e considerando a relevância do equipamento público de lazer e saúde, requer-se ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. 1. Existe um estudo ou projeto em andamento em substituição e instalação de uma nova academia ao ar livre no referido local? 2. Caso positivo, quais as previsões de início e conclusão desse projeto? 3. Havendo o projeto em fase de análise, qual a data prevista para sua efetivação e implementação? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Obadias Benoni da Silva. Querido senhor presidente, meus cumprimentos. Também cumprimentar pela sua fala no nosso horário político. Eu já pude cumprimentá-lo antes, mas aqui é o público também. Nobres vereadores, eu fiz esse requerimento, até iria encaminhar aqui, senhor presidente, umas fotos, mas isso eu posso fazer posteriormente, numa outra sessão, num outro momento, no meu horário político, para que os vereadores possam situar. É um pequeno terreno
que tem na Vila Nova Esperança, me fugiu agora o nome do loteamento, que precisa com urgência. Instalaram lá um parquinho e o parquinho não foi bem, não acertou o parquinho naquele local, porque na verdade é um terreno como se fosse uma casa, é um lote que pertence à prefeitura. Nessa rua, ou próximo a esse terreno, o que mais moram ali são idosos. Então a gente esteve lá conversando com a comunidade, inclusive a liderança do bairro até opinou por isso, quem sabe instalar para aquelas academias ao ar livre, senhor vereador Miri D'Agostinho, para que possa ser aproveitado aquele terreno e não ter nenhum tipo de utilidade. Será utilizado se tiver academia ao ar livre. Eu acho que até o Neri sabe onde fica, porque ele trabalhou lá naquela intendência. Claro, trabalhou, tinha uma gangorra, até era perigoso demais para as crianças aquele parquinho lá. Então a gente propôs a ideia, parece uma coisinha de nada, mas uma coisa que faz muita diferença, porque eu vou dar a parte para o vereador Neri. O Neri foi intendente daquela região, ele sabe do que eu estou falando, é um terreno que é importante. Quem sabe a gente conseguir isso. Por favor, cedo uma parte. Obrigado, vereador. Realmente ali naquela rua era uma casa velha que estava caindo e a gente cortou muros pela metade, fizemos as laterais do muros e tiramos tudo que estava ali de entulhos e colocamos areia naquele local ali para que o povo pudesse dar a continuidade, poder ficar naquele local. Mas realmente cabe a academia sim, naquele local ali. Então por isso que nós tiramos, porque realmente estava caindo, tanto para um lado como para o outro, ou para baixo, até para as crianças que brincavam naquele local. Então a gente conversou com o prefeito na época, do Clécio Alvaro, tiramos aquela parte de cima que estava perigosa, limpamos tudo ali, colocamos areia, e seria uma boa colocar ali uma academia para aquele povo ali. Obrigado pela sua oportunidade. Isso mesmo, obrigado pela contribuição, você conhece muito bem lá. Nós estamos falando de qualidade de vida, né? Se a gente conseguir colocar, nós estamos falando de qualidade de vida, melhoria de vida para as pessoas que ali moram, principalmente para os nossos queridos idosos. Era isso, presidente, obrigado. Gostaria também de saudar a irmã Terezinha pela honra de estar hoje aqui na Casa do Povo. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 717 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para limpar o Rio Maina, no bairro Rio Maina, começando aos fundos da Prime Complexo Esportivo e indo em direção ao Rio Sangão? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 718 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente à Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiro e ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quantos acidentes ocorreram e quantas pessoas vieram a óbito no período de janeiro de 2020 até a data resposta do requerimento na rodovia SC-108, nas entradas do bairro São Simão? Poderá nos informar se existem dados compartilhados ou cadastro único entre os órgãos competentes de trânsito? Se não, justifique. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Eu fiz esse requerimento porque é uma demanda que chega para mim constantemente, lá do bairro São Simão, desde a época da campanha, já que eles comentam sobre a SC-108, naquela entrada que vai para São Simone, para o condomínio São Simone, e na entrada, quem está vindo do centro de Criciúma em direção ao Cocal do Sul, o cemitério do bairro São Simão ele fica à direita, né, e à esquerda a entrada de São Simone. Então, muitas pessoas me questionam se tem como mudar algo no trânsito naquela região. Porque muitas pessoas atravessam, né, para quem está lá na parte principal do bairro São Simão, em direção ao cemitério, e acaba sendo um local muito difícil de atravessar, porque é uma via, né, uma via muito rápida, e já tiveram alguns acidentes até trágicos. Então, a população questiona se tem como ter alguma mudança no trânsito em relação àquele trecho, para evitar esses acidentes, né? Então, a gente sabe que muitas
pessoas que atravessam a pé, principalmente são idosas, e as idosas têm mais dificuldade ainda, né? Claro que o cemitério ele fica em cima do morro, acaba sendo até difícil de chegar lá, mas fazer uma travessia talvez seja difícil, mas até possível se pudesse ter algum redutor. Já foi conversado com o Estado, talvez um redutor luminoso, não só para diminuir a velocidade, né, com o redutor, mas também à noite, que é um local muito escuro, melhorar a iluminação e também facilitar para os motoristas. Então, esse questionamento é para ver, né, para saber quantos acidentes a gente teve nos últimos anos, porque a população solicita, porque eles comentam que tem tido muitos acidentes e isso é muito importante para o bairro. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem, antes de mais nada, quero cumprimentar a irmã Argentina e a irmã Terezinha, que se fazem presente nas galerias, acompanhando essa sessão. Presidente, eu gostaria de solicitar a possibilidade de votação em bloco dos PLs de minha autoria, o PL 99, 100, 108, 109 e 110 de 2025, para votação em bloco, haja vista que os PLs tratam de nominação de rua. Vereador, na leitura colocaremos em votação e em apreciação em bloco. Obrigado, presidente. Em única discussão e votação, moção de aplauso, número 35/25, de autoria do vereador Daniel Cipriano, em comemoração aos 20 anos do programa Pergunte ao Doutor. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da matéria. Com a missão de aproximar o conhecimento médico da população, o projeto surgiu como uma ponte entre os profissionais de saúde e as pessoas que buscavam entender melhor o próprio corpo, prevenir doenças, cuidar da mente e viver mais tranquilo de vida. Idealizado ou apresentado por Aguinaldo Aníbal, comunicador com 35 anos de trajetória, o programa se consolidou como uma das mais importantes e respeitadas iniciativas de saúde da região. O Pergunte ao Doutor está no ar de forma ininterrupta por 20 anos. Desde 17 anos foi exibida na TV local, Canal 20 da NET, RTV Canal 19, e 4 anos na Rádio Som Maior, levando semanalmente entrevistas com médicos especialistas das mais diversas áreas da saúde. Foram aproximadamente 1.000 entrevistas realizadas com conteúdo sempre guiado pela seriedade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Ao longo desses anos, o programa se transformou em um verdadeiro guia de saúde em tempo real, um espaço onde dúvidas foram esclarecidas, mitos foram desfeitos, diagnósticos foram compreendidos e muitas pessoas puderam tomar decisões mais conscientes sobre a sua saúde e bem-estar. O público cada vez mais participativo encontrava ali um canal direto com os profissionais, muitas vezes acessando e orientação de não conseguirem outra forma. Com uma linguagem acessível e sensível, o Pergunte ao Doutor rompeu barreiras, democratizou o conhecimento, aproximou a medicina das pessoas comuns. Este vínculo com a comunidade se fez do programa uma referência, não apenas entre os telespectadores e ouvintes, mas também entre os próprios profissionais da saúde, que viram no projeto uma plataforma séria e respeitosa para compartilhar seu conhecimento com responsabilidade. Com o avanço das tecnologias e a chegada de novas formas de consumo de conteúdo, o projeto evoluiu. Além da TV e do rádio, o YouTube passou a ser uma plataforma de apoio, ampliando o alcance do conteúdo. E também, através do portal Pergunte ao Doutor, um espaço digital moderno, acessível e completo, com notícias, artigos, vídeos e blog especialista. Uma rede colaborativa com um time seleto de profissionais da saúde, contribuindo ativamente com conteúdo de qualidade. Mais do que um programa, o Pergunte ao Doutor é um projeto de utilidade pública, que ao longo dos 20 anos construiu uma história de credibilidade, respeito e compromisso com a vida. Um projeto pioneiro na cidade, reconhecido pela seriedade
com que trata os temas de saúde e pela contribuição real que oferece à população. Chegar aos 20 anos de existência é um marco. É a celebração de uma jornada de serviço, de amor à comunicação, de responsabilidade social e de valorização à saúde como direito de todos. O programa segue firme, renovando ponto para continuar informando, esclarecendo, orientando e cuidando, porque esse sempre foi o seu verdadeiro propósito. Ante exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constada na ata dessa sessão a moção de aplauso ao programa Pergunte ao Doutor pelo aniversário de 20 anos, enviando-lhe cópia e os nossos cumprimentos. Sala de sessão, 24 de setembro de 2025, vereador Daniel Virtuoso Cipriano. A moção está em discussão. Com a palavra o proponente da moção, vereador Daniel Cipriano. Presidente, boa tarde. Amigos vereadores, boa tarde também. E a todos aqueles que nos assistem, em especial a irmã Terezinha, a irmã Argentina, que hoje representam aqui todos os médicos, mas também estão aqui o doutor Fábio Souza, pneumologista, e o Domingo Simão, que é radiologista, e também o doutor Luiz Fontana, que é o nosso médico do esporte, né? Que também faz parte da equipe de médicos e que também já foi entrevistado algumas vezes pelo programa Pergunte ao Doutor, que, como disse a nossa secretária, é um equipamento de utilidade pública. Eu tenho o prazer e a honra de conhecer o Aguinaldo, eu o chamo de Gui, carinhosamente, porque o Gui faz parte da minha família também, a sua esposa, que está ali do lado da Karina, é virtuoso porque é da minha família também, uma família... A família dos virtuosos, trabalha muitos anos na RBS TV, era a antiga RBS, ficaram anos e anos lá, né, Karina? E eu fiquei no canal 19, a parte pobre da família, porque a RBS era tida como, né, o principal canal, e a gente sabe que, logicamente, onde o Aguinaldo, na época, era a voz padrão, já foi a voz padrão da RBS, então é uma voz inconfundível, inclusive o Gui já apresentou várias cerimônias aqui desta casa e indico que continue fazendo, professora Patrícia, porque é de uma qualidade incrível, né, o trabalho que ele exerce. Mas hoje a gente veio para falar exatamente dos 20 anos do programa Pergunte ao Doutor, na televisão e também no rádio. Como eu falei, um equipamento de utilidade pública que leva a todos, e aí eu falo de forma nacional e internacional, porque pode ser acessado de qualquer parte do mundo, informações sobre saúde. Eu, enquanto jornalista na televisão, eu algumas vezes tive o quadro Pergunte ao Doutor dentro do meu programa. E é incrível a quantidade de pessoas que assistem via redes sociais, via YouTube, as visualizações devido aos assuntos que o Aguinaldo traz para abordar no seu programa. E aí eu estendo também, Gui, o parabéns a ti e a tua esposa, porque a Karina, ela também, além de fazer a produção, apresentou algumas vezes, né, quando da ausência do Gui. Irmã Terezinha, é um prazer enorme ter a senhora aqui representando o Hospital São José, representando todos os médicos, né, o Hospital São José, que é a nossa referência no nosso estado de Santa Catarina. Fica aqui o meu agradecimento, os meus parabéns, e principalmente, Gui, tu vens de uma safra de apresentadores com tanta qualidade que nós somos em 3 jornalistas aqui dentro da Câmara, a gente sabe o quão difícil é manter um programa no ar de forma independente, assim como o seu é. E 20 anos no ar não é fácil, né? É uma vida atrás de patrocínio e tudo isso para levar ao telespectador, ao ouvinte do rádio, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a informação sobre saúde. Então, fica aqui os meus parabéns a ti, a tua família, aos médicos que podem contar com esse equipamento tão importante na nossa cidade para poder levar até o nosso povo, o nosso público, as informações que vêm exatamente de especialistas, né? Então, são informações de extrema responsabilidade e importância. Parabéns, e fica aqui o meu aplauso, e eu peço aos amigos que, por favor, votem a favor, para que a gente possa fazer essa homenagem para o Gui e para a sua equipe aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, nesses 20 anos de programa Pergunte ao Doutor. Muito obrigado.
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Fontana. Presidente, primeiro parabenizar o vereador Daniel, uma excelente proposição para os 20 anos do Pergunte ao Doutor. Já participei diversas vezes de Pergunte ao Doutor, desde que eu me formei, depois que eu terminei a residência. O Aguinaldo aí, nós sempre estávamos bolando alguma matéria diferente para fazer, íamos na academia, botava o Aguinaldo para correr, pedalar. Então, fizemos diversos programas e eu sei o quanto é importante o programa dele, né? Não só para a área da saúde, mas para toda a Criciúma. Também parabenizar aqui a presença, né, da Karina, a esposa que está sempre aí fiel, junto com o Aguinaldo, a irmã Terezinha, a irmã Argentina, o doutor Fábio, né, todos que estão aí participando também do programa, que fazem parte dessa história. E, né, como da comunidade médica, a gente sabe que é difícil de falar sobre saúde, né, durar tanto tempo falando sobre saúde. É um tema que não é simples, tem que dominar. E o Aguinaldo domina com maestria, porque ele faz o programa dele ser mais leve, ser um programa dinâmico, né? Não é um programa só de perguntas normais, assim, que sobre a saúde. Ele fala um pouco de tudo, ele faz um contexto geral e isso daí acaba fazendo o programa dele durar tanto tempo, né? Ser tão importante, ser tão bom para a cidade de Criciúma. Então, eu espero aqui que o teu programa, Aguinaldo, dure aí mais 20, 30 anos, né? Daqui a pouco passa o bastão aí para mais alguém, daqui uns 30, 40 anos, aí eu sei que vai durar bastante tempo, né? A gente está sempre fazendo exame aí, a gente sabe que a saúde está boa do Aguinaldo. E então eu queria mais uma vez parabenizar o programa, realmente, o Pergunte ao Doutor, algo tão importante para a cidade de Criciúma. Moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida, o vereador Daniel Cipriano. Presidente, essa questão de ordem é para pedir que o senhor dê um tempinho para que a gente possa fazer uma fotografia junto com o Gui e com seus convidados, aproveitando que todos estão aqui, para que eles possam entrar aqui e receber dos vereadores esta moção. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos registrar a nossa moção. Reabertos os trabalhos, seguimos com o grande expediente, a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 87/2025, de autoria do vereador Miri D'Agostin, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de desfibriladores externos automáticos em academias de ginásticas e estabelecimentos similares no município de Criciúma da Providência. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação. O projeto receberam 2 emendas acatadas pela comissão permanente. A emenda de número 2 foi retirada pelo autor proponente. Em discussão, emenda 01. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, valorizar o mérito, a ideia do vereador Miri D'Agostin, e coloquei a emenda no sentido de aprimorar a matéria, de valorizar o pequeno empreendedor, principalmente o micro e o pequeno empreendedor. A filha do vereador Neri, por exemplo, que atua na área da educação física, né, tem o seu estúdio, né? Assim como muitos estúdios de pilates, que atendem 1, 2 pessoas por hora, estúdios de funcional que atendem 1, 2 pessoas por hora, e que entendo a importância da matéria, porém, entendo também que um investimento de R$8.000 para a compra desse equipamento
ele pode até mesmo inviabilizar o funcionamento de um estabelecimento que fatura por mês R$2.000. Fatura por mês R$1.500, R$2.000, R$2.500. Então, coloco a emenda com o sentido de que o projeto é válido para aqueles estabelecimentos em que passam pelo menos 500 pessoas por dia. Menos do que isso, não tem a obrigatoriedade de ter esse equipamento. Justamente por conta dessa dificuldade. E por que 500? Porque o Paraná tem uma lei nesse sentido que coloca 1.000 pessoas por dia. São Paulo tem uma lei que coloca a cidade de São Paulo 500 pessoas por dia e o governo do estado 1.000 pessoas por dia. Coloco 500 pessoas nesse sentido. E desde o início, quando coloquei a emenda, disse: estou à disposição para debater o número de pessoas, sem problema nenhum. Mas partindo de 500. Partindo de 500. Porque nós precisamos proteger esse micro e pequeno empreendedor, que uma lei que obrigue-o a fazer um investimento de, no mínimo, R$8.000, porque além do investimento tem que ter o treinamento também, fica mais complicado. Por isso que eu apoio a emenda, peço a aprovação da emenda e voto a favor do projeto desde que a gente consiga colocar essa emenda. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação encerrada. A moção foi aprovada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador proponente, Miri D'Agostin. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que acompanham a sessão esta noite, esse projeto desfibrilador é um projeto que o único objetivo dele é a proteção da vida. Eu sei que essa emenda do vereador Nicolas ela é importante, mas também uma vida vale mais do que R$8.000, né? Então, por isso, eu votei a favor da emenda. Acreditamos que melhorou o projeto, foi um projeto construído em várias mãos. Eu retirei numa outra oportunidade, apresentei agora, e dizer que nós precisamos preservar a vida. Que me lembro bem, secretária, presidente, quando fui secretário de Educação, um colaborador nosso, motorista da educação, ele estava a serviço lá no bairro Perim, na Escola Érico, e deu um infarto muito. E aquilo, corri eu, todas as professoras, fizemos massagem, de tudo, e no final chamamos o SAMU. E o SAMU usou esse aparelho, e ele está vivo hoje, o motorista Sérgio, está trabalhando novamente, e foi por causa desse aparelho que salvou a vida. Então, claro que o vereador Nicolas, quando fala que o empreendedor é um custo um pouco maior, né, R$8.000, mas quanto vale uma vida, né? Vale mais de R$8.000. Então, é só isso, o grande objetivo desse projeto é realmente para proteger a vida. Então, por isso, peço a aprovação dos pares vereadores, para que possamos cada vez mais, que passa nas academias, que possamos cada vez mais tratar as pessoas com valor à vida, porque é a vida que vale tudo. Um grande abraço a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está... Com a palavra o vereador Amaral Bittencourt. Esse projeto, senhor presidente, do vereador Miri, é muito importante, importantíssimo. Não só para a academia, vereador. Eu ia um pouquinho mais longe, nos parques, onde circulam muitas pessoas, deveria ter um profissional ali, entendeu? Com esse aparelho, porque esse aparelho ele salva a vida, e é a questão quando acontece alguma coisa com a pessoa, ninguém sabe o momento. E aí tem aquele profissional ali, e com esse aparelho para salvar uma vida. Parabéns, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vereadores, proponho aos senhores vereadores a apreciação em bloco, em única discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 99/2025, PL 100/2025, PL 108/2025, PL 109/2025, PL 110/2025, as quais trato de denominações de ruas. Todos os projetos foram apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos quais opinaram pela legalidade e constitucionalidade e os encaminharam diretamente para deliberação em plenário. Em votação, apreciação em blocos dos projetos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Neto, com a mão baixada. O pedido de apreciação em bloco foi aprovado por unanimidade. Eu não pedi para o senhor abaixar a mão, porque não era para votar contra, porque estava sinalizando. Então, em discussão, os projetos seguintes. Por lei, projeto 99/2025, de autoria do vereador Aldinei Potelec, que denomina a rua Heloísa Helena Saquete Nuremberg. Projeto PL número 100/2025, de autoria do vereador João Potelec, Aldinei João Potelec, que denomina rua Francisco Adolfo da Silva. Projeto PL 108/2025, de autoria do vereador Aldinei João Potelec, que denomina a rua Vitório Olivo. Projeto PL número 109/2025, de autoria do vereador Aldinei João Potelec, que denomina a rua Amélia Feltrin Olivo. Projeto PL 110/2025, de autoria do vereador Aldinei João Potelec, que denomina a rua Severino Saquete. Em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução PR 09/2025, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da resolução 010/23, de 11 de outubro de 2023, Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Educação, Saúde, Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando matéria para deliberação de plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para na próxima, no dia 30 de setembro, terça-feira próxima, no horário regimental. Uma boa noite a todos e vamos em paz.